Naquela manhã, o palácio parecia respirar orgulho. O rei caminhava como se o chão lhe devesse reverência, e cada olhar abaixado confirmava a ilusão. Ele não era apenas governante, era destino. Só que destino não aplaude ninguém. Ele mandava prender, soltar, premiar, apagar nomes. Ainda assim, havia uma fome que não se saciava. Quanto mais poder ganhava, mais queria ser adorado, como se a aprovação humana pudesse preencher o espaço onde a humildade deveria morar. Nos corredores, conselheiros sorriam com cuidado, medindo cada palavra. O povo aprendia a sorrir sem alegria. O rei se acostumou às reverências e, sem perceber, foi perdendo o hábito de ouvir o que não combinava com sua vaidade. Na cidade, crescia uma comunidade que falava de um reino diferente, invisível e firme. Eles não tinham espada nem palácio, apenas fé e coragem. Para o rei, aquilo parecia ameaça, porque a verdade assusta quem vive de controle. Ele enxergou a perseguição como um caminho para ganhar aprovação. Prendeu líderes, feriu famílias, transformou lágrimas alheias em propaganda. Cada prisão era um recado claro. Aqui quem decide o destino sou eu. Muitos, por medo, chamaram isso de ordem. Quando um homem justo caiu algemado, a cidade não viu apenas ferro, viu um aviso. O rei gostou do efeito. Ser temido parecia mais seguro do que ser amado. Assim, ele foi treinando o próprio coração a não se compadecer. Mas existia algo que ele não controlava: o silêncio das orações. Enquanto assinava decretos, gente simples dobrava os joelhos. Não era barulho, era insistência. E quando o povo ora, coisas invisíveis começam a mover o mundo. Numa noite pesada, guardas se revezavam, correntes brilhavam, a justiça parecia enterrada. O rei dormiu tranquilo, como se a consciência pudesse ser calada por paredes grossas. Só que há noites em que o céu não aceita a versão do rei. O prisioneiro foi libertado de uma forma que ninguém soube explicar. Portas se abriram, correntes caíram, passos atravessaram sentinelas sem despertar suspeita. Pela manhã, a notícia correu como fogo. O poder do rei tinha limites. O rei ficou furioso, não apenas pelo homem solto, mas pela humilhação. Ele odiava o que não podia prever. A raiva então virou sentença contra os guardas. Quando o orgulho é ferido, pede sangue para se sentir inteiro. Pouco depois, o rei viajou para uma cidade costeira, onde política e comércio se beijavam no escuro. Ali, queria reafirmar sua força. Moradores dependentes de sua influência prepararam um encontro para agradá-lo e salvar a própria pele. Durante dias, planejaram palavras doces, presentes discretos, um cenário de grandeza. Não era honra, era sobrevivência. O rei, acostumado a ser servido, interpretou aquilo como mérito. Quem vive de aplauso confunde interesse com amor. Chegou o dia marcado. O rei vestiu roupas brilhantes, tecido caro, metal reluzente, tudo refletindo a luz para parecer maior. O sol ajudou, e aquela aparência virou espetáculo. A multidão olhava como se estivesse diante de algo inalcançável. Ele subiu ao lugar alto e começou a falar. A voz saía firme, ensaiada, segura. Cada frase buscava aprovação. Cada pausa esperava um coro. O povo, treinado pela necessidade, respondeu com entusiasmo que não vinha do coração. Então alguém gritou um elogio perigoso e outros repetiram. Chamaram sua voz de divina, sua presença de sobrenatural, seu poder de destino. A mentira se espalhou rápido, porque é fácil dar a um homem o que só pertence a Deus quando isso traz vantagem. O rei ouviu e não corrigiu. Pelo contrário, deixou o elogio entrar como vinho na alma. Naquele instante, escolheu ser adorado. E esse foi o ponto em que a história mudou. Quando a vaidade virou um trono dentro do trono. Há silêncios que são condenação. O céu esperou um gesto simples, uma palavra de humildade, um freio no orgulho. O rei sorriu e o sorriso foi aceitação. Quando alguém toma a glória, o peso disso não demora a chegar. Alguns sentiram um arrepio, como se o ar tivesse ficado frio. Outros riram, achando que nada acontece com quem tem guarda e coroa. Só que o julgamento de Deus não precisa de plateia. Ele chega exatamente onde o coração se revela. De repente, o rei foi tomado por uma dor inesperada, um choque no corpo.
um aviso que não vinha de homem. Tentou manter a postura, mas a força fugiu do rosto. O brilho das roupas não conseguiu esconder o tremor que subiu por dentro. Ele desceu do lugar alto como quem desce do próprio delírio. O povo viu a cor sumir, ouviu o fôlego falhar, percebeu o poder tropeçar. Naquele instante, muitos entenderam. Nenhum aplauso sustenta um corpo quando a alma se rebela. Levaram-no às pressas. Médicos falaram baixo, conselheiros desviaram os olhos, os mesmos que gritaram divino ficaram calados. A adulação funciona assim: eleva na praça e abandona na sombra, sem coragem de encarar a verdade. Nos dias seguintes, o rei ficou preso à cama, cercado de silêncio. Agora o corpo exigia uma atenção que o orgulho não queria dar. Ele, que mandava em tantos, não mandava no próprio sangue. A coroa ali era apenas um objeto sem consolo, e a Escritura diz que ele foi ferido por não dar glória a Deus. Não foi um raio teatral, foi um colapso que expôs a mentira. O orgulho por fora parecia força, por dentro era fraqueza inflada por aplausos. Enquanto a doença avançava, algo humilhante acontecia. O corpo era consumido por vermes como sinal. Aquele que quis ser tratado como Deus descobriu de forma dolorosa que era pó como qualquer outro homem. Ele tentou negociar com o tempo, pedir alívio, prometer coisas. Mas há promessas que chegam tarde demais. A vida não se compra com discurso. O rei, que usou palavras para prender e matar, agora não tinha palavras que libertassem. Do lado de fora, a cidade continuava. O comércio abria, crianças corriam, o mar repetia seu ritmo. No quarto do rei, a lição se escrevia sem tinta. Poder sem humildade é uma ponte que desaba no meio do caminho. Alguns lembraram os inocentes feridos por decisões passadas. Outros lembraram famílias que choraram por vaidade política. A pergunta que ninguém ousava dizer em voz alta pairava no ar. Por que demoramos tanto para temer a Deus? Homens do palácio tentaram salvar a imagem do rei, como se a história pudesse ser maquiada. Mas o corpo não mente. A fragilidade, quando aparece, rasga o teatro. O orgulho, que parecia armadura, mostrou-se papel diante da verdade. Por fim, o rei morreu. Não houve coro de divino na despedida. Houve pressa em reorganizar poder, disputa por influência, o velho mundo seguindo adiante. A glória humana passa rápido demais para valer uma alma. Mas a história não termina na queda do rei. Ela continua no impacto. Porque quando um trono cai, muita gente acorda. Naquele tempo, a comunidade perseguida respirou, não por vingança, mas por perceber que Deus vê e responde. O texto antigo registra que enquanto um homem diminuía, a palavra crescia. Não é poesia, é princípio. Quando o orgulho de um líder some, a verdade encontra espaço. Quando a verdade encontra espaço, vidas sufocadas voltam a viver. Há uma tristeza escondida. O rei poderia ter sido lembrado por justiça, poderia ter usado a autoridade para proteger, mas escolheu o aplauso fácil, a violência útil, a adoração emprestada. Perdeu o essencial no caminho. Talvez você pense que essa história é apenas sobre um tirano distante, mas ela fala da fome de ser visto, reconhecido, tratado como centro. O mesmo veneno do palácio visita casas comuns, só que em doses menores e diárias. E se por um segundo você enxergar o rei dentro de nós, o impulso de ser servido, de ter razão, de ser reconhecido, ele nasce quieto e pede alimento. Quando não é confrontado, vira senhor e rouba a paz. Porque o orgulho não precisa de coroa. Ele aparece quando não admitimos erro, quando humilhamos para vencer, quando fazemos do próprio nome um altar. Quanto mais cresce, mais a alma encolhe, até sobrar um vazio bem decorado. O rei foi comido por vermes, uma imagem de choque para a era dos filtros. Ela diz: somos frágeis. A carne não sustenta a fantasia da divindade. Só Deus é Deus, e isso nos devolve ao lugar certo. A misericórdia até na advertência. A queda do rei não foi apenas castigo, foi mensagem. Parem de brincar com a glória. Agradeçam pelo que têm e não roubem o que pertence ao alto. A humildade protege, não humilha. Enquanto o rei sofria, muitos perceberam que adular também é participar da mentira. Gritaram:
Deus, por conveniência. A conveniência é perigosa, porque troca a verdade por segurança momentânea. No fim, todos pagam esse preço. Alguém lembrou do prisioneiro libertado e entendeu a diferença. Deus não precisou de palco para agir. O rei precisou. O céu não se alimenta de aplauso. O coração humano, sim, e por isso se perde tão facilmente. Os dias passaram. O trono recebeu outro nome. A política seguiu seus jogos. Mas a lição ficou. Não existe poder humano que possa competir com o sopro de Deus. Quem tenta, acaba se desmanchando por dentro. Se você já foi ferido pela arrogância de alguém, respira. Há um Deus que vê. Não é sempre imediato, mas é real. A justiça divina não é pressa, é precisão. Ela alcança o coração e revela que ninguém é intocável. Se você já foi a pessoa arrogante, respira também. Ainda há tempo de voltar. A história do rei é dura para acordar, não para destruir. O orgulho promete grandeza, mas entrega solidão. A humildade devolve caminho e paz. Imagine o momento em que o rei percebeu que estava sozinho. Não havia aplauso, luz ou coro, apenas ele e sua mortalidade. Esse encontro é inevitável. A pergunta é, você chega ali com verdade ou com máscara? Porque no fim ninguém leva um trono para o quarto. Ninguém compra mais um fôlego com moedas. Nenhuma multidão carrega uma alma. O que fica é quem você foi quando ninguém estava olhando, e isso Deus conhece profundamente. Há pessoas que vivem como se fossem eternas e tratam os outros como descartáveis. O rei fez isso. Quando a fragilidade chegou, não havia vínculos reais para segurar sua queda. Havia apenas medo, e o medo não abraça. Por isso, essa história tem gosto de aviso. Cuidado com o aplauso, com a imagem, com a vontade de ser maior do que é. A glória humana é vapor, a glória de Deus é peso de vida. Trocar uma pela outra é perder tudo. Talvez hoje você esteja em um lugar de influência, pequeno ou grande. Influência é quando suas decisões afetam alguém. A pergunta silenciosa é: você usa isso para levantar pessoas ou para provar superioridade? Porque o rei não caiu quando ficou forte, caiu quando se sentiu Deus. A soberba é uma escada que parece subir, mas quebra no último degrau. Quem sobe sem humildade, cai sem aviso. Se você chegou até aqui, fica comigo. Essa história não quer assustar, quer alinhar. Ela lembra que todo fôlego é empréstimo e todo reconhecimento é frágil. Quando entendemos isso, a vida fica mais limpa por dentro. O mundo oferece aplausos fáceis e chama de normal aquilo que alimenta o ego. Vende a ideia de que vencer é esmagar. Deus chama de grande quem serve e de sábio quem se dobra antes de quebrar. Há uma beleza que não aparece em roupas brilhantes, a beleza de uma consciência tranquila. O rei não tinha isso, tinha brilho, mas não tinha paz, e a paz não se compra. Nasce quando devolvemos a Deus o lugar que sempre foi dele. Quando o rei foi consumido, muitos perceberam que a vida é mais do que status. É caráter, reverência, responsabilidade. Talvez você precise ouvir isso hoje. Não transforme sua história em vitrine. Transforme-a em oferta honesta, porque a adoração é um peso. Quando colocamos alguém no lugar de Deus, destruímos essa pessoa e a nós mesmos. O rei aceitou esse peso e desabou. Deus sustenta a glória sem se corromper. Ele é o único digno. A cena que fica é clara. O rei no alto, o povo gritando e o céu em silêncio. Não era aprovação, era espera. Deus esperava a humildade. O julgamento não veio pelos gritos, mas pela decisão do coração do rei. Em muitas vidas, a queda começa assim: um elogio não corrigido, uma mentira aceita, um orgulho alimentado. Sem perceber, a pessoa se torna dependente do que a destrói. O melhor dia para cortar a soberba é hoje. Alguns dizem que essa história é pesada, mas ela é real demais para ser suavizada. Ela protege. Impede que confundamos sucesso com aprovação divina. Nem todo palco é bênção. Às vezes é prova, e a prova revela quem somos. Repare, enquanto o rei se desmanchava, a palavra se espalhava. Isso mostra uma inversão poderosa. Deus não depende de governantes para cumprir o que quer.
Ele trabalha apesar deles, e um coração humilde pode abalar impérios. O rei pensou que, controlando o medo, controlaria o povo. Mas o medo não é base segura. Ele racha. A fé atravessa rachaduras. Por isso aquela comunidade continuou, firmada em algo que não apodrece. Há dias em que Deus permite ver a fragilidade do poderoso para curar nossa admiração errada. Não idolatre homens, líderes ou a si mesmo. A vida é curta demais para viver ajoelhado diante de quem também é pó. Quando entendemos isso, ficamos mais livres. Elogiar sem bajular, liderar sem esmagar, receber honra sem nos perder. O rei não soube. Você pode aprender com a queda dele e escolher um caminho mais alto por dentro. Deus não quer arrancar sua alegria, quer arrancar o veneno. O veneno é a glória roubada. Quando isso sai, sobra espaço para gratidão, verdade e compaixão. É aí que a vida deixa de ser teatro. Se sua história está cheia de palco, talvez esteja faltando altar. Não um altar do ego, mas da reverência. O rei tinha espetáculo, mas nenhum arrependimento. E o arrependimento é a porta por onde a graça entra sem destruir. Há um detalhe que não morre. O rei tinha tudo, mas não tinha domínio próprio. Deixou-se embriagar por palavras. Palavras viram veneno quando alimentam o orgulho. Quem ama a verdade prefere correção a aplauso. Você já percebeu como a bajulação tem pressa? Ela eleva rápido e derruba rápido. Deus não tem essa pressa. Ele constrói por dentro. O que Deus constrói, o tempo não apodrece. O que o ego constrói, o tempo desmancha. Talvez hoje você esteja cercado de gente que só elogia. Isso não é segurança, pode ser armadilha. Procure quem diga a verdade com amor. O rei não tinha essa voz e ouviu apenas o que queria, até ser tarde. Quando o corpo do rei foi consumido, a realidade gritou: "Você não é Deus." É uma frase dura, mas libertadora. Ao aceitar ser humano, você descansa. Não precisa carregar o peso da glória nem exigir culto. Se você vive tentando provar invencibilidade, pare. Invencível é só Deus. O resto de nós precisa de graça, limites e humildade. Admitir isso não diminui. Coloca no lugar onde a vida funciona. A diferença entre autoridade e idolatria é um abismo. A autoridade serve. A idolatria devora. O rei escolheu ser idolatrado e foi devorado. A vida cobra esse tipo de troca, cedo ou tarde. Não pense que o julgamento foi apenas contra o rei. Foi contra um sistema de mentira. O povo gritou por medo, líderes manipularam por interesse. Deus mostrou que a verdade não pode ser sequestrada para sempre. Se você já aplaudiu o errado por conveniência, mude. Não repita o coro que destrói. Tenha coragem de ser honesto. Deus honra o coração que se humilha. E a humildade silenciosa é mais forte que o grito da multidão. Há pessoas que dizem, com atitudes, que merecem adoração. Esse pensamento é um abismo. O rei caiu nele. O caminho seguro é reconhecer que tudo é dom e que todo dom pede responsabilidade, não culto. Quando você devolve a Deus a glória, não perde brilho, ganha paz, torna-se verdadeiro. O rei perdeu essa chance, mas a história dele impede que você repita a mesma curva de orgulho e queda. Repare que a narrativa não celebra sofrimento, mas limite. Existe limite para a maldade, para a soberba, para a mentira. Isso é esperança para quem se cansou de ver a injustiça prosperar. Deus não dorme em palácio nenhum. Se você vive uma injustiça hoje, não se desespere. O rei parecia intocável, mas não era. Deus vê, pesa e responde. Às vezes a resposta vem como livramento, às vezes como exposição, mas sempre revela quem ele é. Se você está em posição de mando, ouça com cuidado. Cargo não torna ninguém eterno nem puro. O que sustenta é o caráter. E o caráter se prova quando o elogio chega e você escolhe humildade em vez de delírio. Há uma força que não precisa humilhar. É a força de quem conhece seu lugar diante de Deus. O rei não conhecia, por isso esmagava. Quem precisa esmagar já perdeu por dentro. A verdadeira grandeza não tem essa fome. Os vermes que consumiram o rei lembram uma verdade dura. Tudo o que é roubado apodrece. Glória roubada apodrece. Honra roubada apodrece. Proteger a alma
é recusar a tentação de roubar glória. Talvez você esteja construindo uma imagem perfeita e por dentro esteja quebrando. Deus quer poupar você. Ele chama para a verdade antes da queda. Não espere o corpo gritar. Ouça agora, enquanto ainda dá tempo. Deus não se importa apenas com ritos. Ele se importa com postura. O rei não caiu por falar bem, mas por se colocar no lugar errado. Deus é santo e não divide sua glória, porque dividir seria mentir. Quando entendemos a santidade, respiramos melhor. Não precisamos competir, dominar ou provar nada. Podemos servir. E servir não é fraqueza, é liberdade. O rei prova que dominar pode ser apenas uma escravidão elegante do ego. O rei morreu, mas a palavra continuou. Isso consola. Nada do que Deus começou depende da aprovação dos poderosos. E nada do que Deus quer fazer em você depende de aplausos, mas de um coração rendido e inteiro. Em algum momento, o rei deve ter lembrado do primeiro elogio aceito sem freio. O orgulho começa pequeno, como desculpa, e termina prisão. Por isso vigie. Recuse culto, abrace a verdade e escolha a humildade. Pense no rei no último dia, sem aplauso, sem palco, apenas pensamento. É nesse lugar que a máscara cai. A pergunta que sobra não é quem me temia, mas quem eu fui quando pude escolher. Há pessoas que acumulam vitórias e perdem a alma aos poucos. Chamam isso de sucesso, mas é cansaço. A história do rei mostra que subir sem reverência é apenas adiar o encontro com a verdade. Quando Deus derruba a soberba, ele abre espaço para a cura ao redor. Famílias respiram, consciências acordam, a injustiça perde força. Nem sempre a resposta vem como esperamos, mas vem para lembrar que o mal não é soberano. Se alguém tenta colocá-lo em um pedestal, desça com cuidado. O pedestal parece honra, mas é armadilha. A altura vicia e o coração se acostuma. É melhor caminhar no chão da gratidão do que viver preso à opinião alheia. Se você lidera alguém, lembre-se, autoridade é serviço, não altar. Quem usa o poder para se exaltar, vira refém do ego. Quem usa para proteger, encontra um respeito que não precisa do medo para existir. Talvez você tente vencer no grito, na humilhação, na imposição. A vitória é rápida, mas custa caro. O rei venceu assim por um tempo e descobriu que um coração endurecido não sustenta ninguém, nem a si mesmo. Existe um caminho simples e difícil ao mesmo tempo. Dizer, eu não sou o centro. Isso corta o veneno, desmonta o teatro e devolve a paz. A vida não precisa de uma divindade falsa, mas de humanidade sincera diante de Deus. Agora olhe para dentro com honestidade. Onde você tem buscado ser o centro? Em que área você quer aplauso mais do que verdade? Reconhecer é o começo da cura. Negar é o começo da queda. Se essa história despertou algo em você, escreva nos comentários uma palavra que descreva a sua luta hoje. Orgulho, controle, inveja, medo ou vaidade. Nomear é iluminar, e ninguém vence essas batalhas sozinho. E responda sem rodeios. Se o elogio o coroasse agora, você devolveria a glória a Deus ou aceitaria um trono dentro do coração? O que você escolhe hoje decide quem você será quando o palco acabar.